Olha, gente, hoje o tema de hoje eu vou abordar exatamente o comportamento dos médicos, tendo em vista que eu sou médico, formado desde 75 na Universidade Federal de Minas Gerais. A CPI e outras atitudes que nós estamos vendo de alguns colegas nossos nessa pandemia está nos fazendo realmente entristecer. Muitos colegas perderam totalmente a noção de valores e se entregaram ao mercado ou estão subjugados a alguém para não perder o seu emprego. A gente está vendo aí o velho da van que perdeu a mãe por Covid numa clínica onde o médico foi obrigado a alterar o diagnóstico da sua causa-morte. O mesmo velho da van que perdeu o seu pai, por coincidência tinha apelido do seu Lula, ele enforcou, suicidou, encontrou o médico para dar um laudo de infarto. Você vê o Conselho Regional Federal de Medicina dando liberdade aos médicos a usarem todo e qualquer tipo de medicação para combater o Covid. Isso não é correto. É lógico que o médico tem liberdade de escolher uma medicação para uma determinada doença que tem várias medicações comprovadamente eficazes para a cura daquela doença. Mas receitar medicação ou qualquer tipo de droga que não é comprovado, isto é um crime. Está fazendo o ser humano de cobaia. O médico tem liberdade, mas a liberdade tem limite. Até porque a diferença entre o remédio e o veneno é apenas a dosagem. Então isso aí realmente nos coloca triste. Toda essa categoria que sempre foi respeitada pelas pessoas, ela está realmente para defender um campo ideológico, ela não está se valorizando. Vários companheiros médicos estão sendo negacionistas, como o presidente, inclusive aqui Coronel Fabriciano, que é administrado por um médico, e nós estamos tendo mortes desnecessárias e não estão tendo os dados corretos de realmente quantas pessoas foram a óbito pelo Covid aqui no Brasil. É exatamente por isso que hoje o relacionamento entre médico e paciente está cada vez mais hostil. O paciente já não enxerga o médico, aquele profissional onde ele procura na esperança de ter a sua patologia ou seu sofrimento minimizado. Que o primeiro remédio para que as pessoas que estão com a sua saúde combalida é um bom relacionamento, um bom debate, um bom discurso, ouvir as pessoas. Hoje, grande parte dos médicos não quer ouvir o paciente. Quer saber de pedir exame, obedecer o que os laboratórios determinam que receita e obedecer os seus patrões, donos de clínicas, donos de hospitais, diretores de hospitais, e fazer aquilo que eles determinam, independente das consequências que isto irá trazer para o paciente. E muitas vezes as consequências são drásticas. As consequências são pessoas indo a óbito de uma maneira precoce. Hoje o relacionamento entre médico e paciente é um relacionamento onde o paciente encara o médico quase como um inimigo. Isso me coloca numa tristeza muito grande. Na verdade, eu não sei o que é mais grave, se é a pandemia ou se é o comportamento de alguns profissionais médicos, de algumas clínicas e principalmente dos hospitais públicos, onde pouco ou nada a gente fica sabendo o que acontece. Um exemplo é Coronel Fabriciano. Não se sabe o que acontece dentro do Hospital José Maria de Moraes. É preciso, gente, que a gente reflita isso. E eu quero encerrar minha fala dizendo uma coisa que me trouxe alegria, como é que é importante o relacionamento entre médico e paciente. Eu, como sou formado desde 75, e aqui como parteiro fiz vários partos, hoje por coincidência, através das redes sociais. Uma paciente, eu não vou dizer o nome, é claro, com um problema na minha área que eu trabalhava, que era na ginecologia, ansiosa e preocupada,
Eu simplesmente, ao conversar com ela, ela me deu um retorno que vale por milhões de dinheiro. Assim, graças a Deus que o Senhor me tirou um alívio. Estou aliviada. Que Deus continue lhe dando vida e saúde. Isto sim, gente. É para isto que a profissão médica existe. E o primeiro tratamento que a gente pode realmente instituir e que tem efeito é ouvir o paciente quer ser ouvido. Hoje o paciente é tratado como um número. Eu estou tratando do paciente da enfermaria 4, leito 5, você não sabe o nome dele. E aquilo é empurrado de um para outro. Então vamos encarar a pandemia cientificamente, vamos, como médicos, não vamos obedecer aquilo que a ciência não nos determina a fazer e, principalmente, vamos levar esperanças para as pessoas que estão doentes. É muito duro você ver um médico falar assim. O paciente chega perto de mim e a primeira coisa que eu falo é o seguinte: um dia você vai morrer. Ninguém quer ouvir isso. Tanto é assim que nós temos casos de pessoas que trabalham a vida toda para fazer uma economia. E quando adoecem, ele gasta toda a sua economia para salvar a sua vida. Então que Deus ilumine a todos nós, que a gente saia o mais rápido possível dessa pandemia, mas principalmente que os profissionais médicos tenham um pouquinho mais de empatia. Sofra com o sofrimento do seu paciente. Vocês talvez não saibam o valor que o médico tem quando ele está na frente de um paciente que está procurando ajuda. Bom, se vocês gostaram, dê um like, dê um joinha, compartilhe e se inscreva. Essa reflexão é fundamental a todo momento, mas principalmente nesse instante que nós estamos vivendo.